Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus fez um longo discurso de despedida diante dos seus discípulos. E nesse discurso de despedida, ele dizia: é preciso, eu vou para junto do Pai. E era preciso que ele fosse, ele insistia nisso. Os discípulos ficaram tristes com essa notícia, porque tinham experimentado a tristeza de Jesus descendo à sepultura. Depois alegraram-se, porque Jesus ressuscitou. Depois de um tempo, depois daquela sequência de aparições, eles contemplaram o Jesus ressuscitado, tocaram nele, e agora ele está dizendo que vai se ausentar, que vai voltar para junto do Pai. Pois bem, quando os discípulos ficam tristes, Jesus logo em seguida diz: não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós um outro Paráclito, o Espírito Santo. Depois, a ausência de Jesus não trará nenhum prejuízo para a comunidade cristã, não trará nenhum prejuízo para a comunidade apostólica, para a igreja, porque ao voltar para junto do Pai, aqui é uma categoria que é muito própria, que é aplicada a Deus Pai, Deus Filho, Deus por inteiro. Ele volta para junto do Pai, mas não se ausenta da vida dos seus, estará presente, e agora não mais restrito a um espaço de tempo, não estará mais restrito a um lugar, não tem barreiras mais, estará em todos os lugares ao mesmo tempo. É Deus onipresente. E depois ele diz: eu preciso voltar para junto do Pai, porque ao voltar para lá, vou preparar um lugar, e quando estiver preparado este lugar, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então a volta de Jesus para junto do Pai é carregada de bênçãos e de promessas sobre a vida da igreja. E depois, a graça extraordinária do derramamento do Espírito Santo, ela só acontece de forma permanente, abundante, sobre a vida da igreja, quando Jesus volta para junto do Pai. Nós professamos isso na nossa fé. De onde é que procede o Espírito Santo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o defensor que Deus dará aos seus. E o Evangelho de São João diz isso: virá sobre vós o defensor, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo é resultado da ação amorosa do Pai e do Filho. Quando Jesus volta para a unidade do Pai, para o seio da Santíssima Trindade, dessa relação perfeita de amor, procede o Espírito Santo. O Espírito é derramado em abundância, o Espírito é derramado em plenitude. Veja, da unidade do Pai e do Filho, e o Espírito Santo é conhecido como o amor do coração de Deus, como dom do coração de Jesus ressuscitado. Portanto, dessa relação perfeita de amor que há entre o Pai e o Filho, procede o Espírito Santo, dom de Deus, dom permanente para conduzir as nossas vidas. E aqui está exatamente onde eu quero chegar: a ação do Espírito Santo, esse Espírito que procede do Pai e do Filho, da unidade da Santíssima Trindade, dessa unidade perfeita, procede o Espírito Santo, que age na vida de cada homem, que age na vida de cada mulher, para renová-lo inteiramente. O Salmo de resposta diz assim: derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. O Espírito Santo vem para renovar a face da terra, vem para renovar a vida do homem e a vida da mulher, vem para renovar inteiramente a vida da igreja. Vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. É o Espírito que revigora a vida do homem, é o Espírito que transforma a vida do ser humano, é o Espírito que dá um novo alento, um novo ânimo para a vida de cada cristão,
para a vida de cada homem e de cada mulher, que talvez desanimado pelas situações difíceis desta vida, desanimado pelas situações difíceis deste tempo presente. Estes dias são propícios para que peçamos o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, para que Ele nos renove inteiramente, porque a única possibilidade de ter uma vida cristã autêntica, a única possibilidade de viver bem a vida cristã, é se nós formos conduzidos pela graça do Espírito Santo. E na liturgia de hoje nós temos um testemunho maravilhoso, um testemunho de alguém que se deixou conduzir pelo Espírito Santo. Desde aquela experiência vivida por São Paulo no caminho de Damasco, logo em seguida, quando Ananias, enviado por Deus, impôs as mãos sobre ele, para que ele recebesse o Espírito Santo, o coração de Paulo pulsou de uma forma diferente, com um desejo intenso de anunciar Jesus. E isso só era possível porque ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E ele dá um testemunho então de como é que foi isso, depois dessa experiência marcante, que foi o divisor de águas da sua história, o divisor de águas da sua vida. Ele diz como é que ele fez depois disso. Ele convoca os anciãos e diz: olha, eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações. É bonito isso porque ele deixou-se conduzir pelo Espírito Santo, abandonou toda a vida que tinha anteriormente, e que era uma vida cheia de prestígio, uma vida de reconhecimento no meio da sociedade, e agora reconhece que depois que deixou-se conduzir pelo Espírito Santo, ele tem uma alegria extraordinária, ele vive de uma forma diferente, mas encontrou provações e tribulações que não o impediram de anunciar o nome de Jesus, porque o Espírito Santo o impelia para isso. Ele ia conduzido pelo Espírito Santo a anunciar o nome de Jesus. E insistiu com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. Mas agora ele diz algo que é maravilhoso, que é encorajador. Ele diz: eu cumpri a minha missão. Depois, lá em Timóteo, ele vai dizer isso. Completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá. Mas resultado do quê? Da fidelidade ao Espírito, de se deixar conduzir pelo Espírito Santo. O que ele diz, de uma forma muito clara, é que ele cumpriu com a missão. Ele está se despedindo desses também, e diz: olha, tenha certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Todos entre vós, os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou um testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Aqui o Espírito Santo vem sobre nós, para que nós sejamos capazes de testemunhar o nome de Jesus. Então cumpra com a tua missão. Você que está em casa, entenda isso. Não deixe de anunciar o nome de Jesus. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Porque algumas pessoas se eximem de anunciar, dizendo: olha, não é minha missão, é missão de todos nós. O Espírito Santo vem sobre nós para que anunciemos o nome de Jesus. Quem dera que depois, já nos últimos dias da nossa vida, pudéssemos testemunhar como Paulo, dizendo: olha, eu dou um testemunho diante de vós, não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. É a tranquilidade de quem se deixou conduzir pelo Espírito Santo, a tranquilidade de quem fez a vontade de Deus. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Deixe a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo, para que você cumpra com êxito a missão que Deus te confiou, de na sua casa anunciar o nome de Jesus, de no meio da sociedade dar um testemunho de vida conduzido pelo Espírito Santo, para depois, no fim, ficarmos com a consciência tranquila, como a de São Paulo, dizendo: olha, eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Sejamos firmes na nossa missão.
Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, para que você cumpra a tua missão dentro da tua casa e no fim diga: não sou responsável se essa família se perder, porque eu anunciei, eu disse, falei, insisti, proclamei o nome de Jesus, proclamei a verdade do Evangelho com palavras e com a minha vida, e não deixei de anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. A palavra insistente de Deus para nós nestes dias é: deixem-se conduzir pelo Espírito Santo. Esse Espírito que procede do Pai, esse Espírito que procede do coração da Santíssima Trindade. Deixem-se conduzir pela graça do Espírito Santo. É a palavra de ordem para mim e para você. Se nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, nós promoveremos, como os apóstolos promoveram, uma revolução espiritual, levando almas para Deus. Deixem-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.